A estrada de terra parecia interminável sob os faróis trêmulos do carro alugado. Marcelo, 41 anos, jornalista investigativo, passava por uma sequência de entrevistas no interior de Minas Gerais, buscando histórias esquecidas pelo tempo. Àquela altura da noite, tudo o que ele queria era uma pousada com uma cama decente e silêncio absoluto. Mas o silêncio não viria. Ao estacionar perto de uma vila quase deserta, onde o celular já não funcionava e os postes de luz falhavam, Marcelo sentiu um incômodo estranho. Uma inquietação sem nome, como se o próprio ar estivesse carregado de algo não dito. A dona da pousada, uma senhora de olhar baixo e fala contida, entregou a chave com uma advertência. Evite sair depois das 11. Os bichos da mata não são mais os mesmos. Marcelo apenas riu, atribuindo a advertência ao folclore local, e subiu para o quarto. Pouco depois das 23 horas, já deitado, ouviu o primeiro som, um estalo seco vindo do mato atrás da pousada. Depois, passos, não de humanos, eram mais arrastados, como se algo grande e deformado tentasse se mover em silêncio e falhasse. Ele se levantou e se aproximou da janela, puxando levemente a cortina. Só viu neblina. Nenhuma árvore se movia, nenhum bicho corria, mas o som estava ali, persistente, pior, mais perto. E então, um rosnado, baixo, grosseiro, quase humano. Marcelo recuou com a respiração travada. O som cessou por alguns segundos. Depois, algo arranhou a parede externa do quarto, com unhas longas ou garras. Ele não sabia ainda, mas acabara de ouvir o primeiro aviso. Marcelo acordou com o sol batendo em seu rosto. Por um instante achou que tudo da noite anterior havia sido um sonho leve, até notar os arranhões do lado de fora da parede. 4 marcas longas, irregulares, feitas com força, deixavam a madeira lascada, como se algo tivesse tentado atravessá-la. A dona da pousada desviou o olhar quando ele mostrou as marcas. Pode ser tatu ou outro bicho, respondeu seca, evitando comentar mais. Marcelo não insistiu. Sabia bem quando alguém tinha medo demais para dizer a verdade. Naquele dia, visitou um dos moradores mais antigos do vilarejo, o senhor Elias, de 79 anos. O homem colecionava fitas antigas, gravações de rádio e filmadoras analógicas. Era conhecido por documentar tudo. Ao saber da curiosidade de Marcelo por lendas locais, Elias hesitou, até que, após muita insistência, mencionou um vídeo antigo. Tem algo que eu nunca devia ter filmado, disse com a voz trêmula. Nunca devia ter guardado. E então, com mãos que tremiam, entregou a Marcelo uma fita empoeirada, com a data 19 de julho de 1994, rabiscada à caneta. Nenhum rótulo, nenhuma explicação. De volta à pousada, Marcelo usou seu notebook com um conversor de vídeo antigo para assistir à gravação. O vídeo começou com ruídos e uma imagem granulada, em preto e branco. Uma trilha de mata fechada, barulho de vento. E então, em poucos segundos, algo surgiu na tela. Uma figura branca, esguia, de membros anormalmente longos, parcialmente escondida entre árvores cobertas por neblina. Seus olhos, 2 pontos brilhantes, pareciam observar diretamente a câmera. O operador da câmera recua. A imagem treme. O áudio capta uma respiração acelerada e um grito ao fundo. Depois, apenas estática. Marcelo ficou paralisado. Aquilo não era uma brincadeira. A data, o local e o cenário batiam com a região onde ele estava. O mais perturbador, a criatura no vídeo se parecia exatamente com o som que ele ouvira na noite anterior. Uma sensação gelada subiu por sua espinha. Ele parou o vídeo, mas a imagem daquele ser continuava cravada em sua mente. Não era uma lenda, era real e estava perto. Nos dias que se seguiram, Marcelo tentou racionalizar tudo. O som à noite, as marcas na parede, o vídeo. Talvez fosse apenas uma brincadeira antiga, algum tipo de lenda local alimentada por imagens forjadas. Mas, à medida que as noites passavam, algo começou a mudar. A conexão de internet da pousada, já instável, desapareceu por completo. O celular não tinha sinal. Até mesmo a energia elétrica falhava em momentos aleatórios. Marcelo se viu forçado a passar mais tempo ao ar livre, em busca de qualquer indício racional para o que testemunhara. Mas quanto mais explorava a floresta próxima, mais sentia observado. Na terceira noite, acordou por volta das 3 horas da manhã com um som repetitivo e abafado, um rangido metálico,
como de uma porta velha sendo aberta lentamente. Armado apenas com uma lanterna e o instinto de um jornalista curioso, desceu até a varanda da pousada. Lá, no limite do mato, a neblina parecia mais densa que nunca. E então ele viu. Algo se movia no meio da névoa, não nitidamente, mas o bastante para perceber um contorno esbranquiçado, agachado, baixo, como se estivesse estudando seus passos. Quando Marcelo tentou iluminar o ponto, a criatura desapareceu. Nenhum som de fuga, nenhum galho quebrado, apenas silêncio. Ele voltou para o quarto, trancando todas as janelas. O cansaço o venceu horas depois, mas o medo não o deixou descansar. Na manhã seguinte, tentou sair da vila. Pegou o carro, colocou todas as suas coisas no porta-malas e dirigiu até o único acesso asfaltado que cortava a floresta. Mas após uma curva fechada, a estrada estava bloqueada. Árvores caídas, 3 delas perfeitamente alinhadas, como se tivessem sido colocadas ali. Não havia marcas de trator, nenhum vestígio de deslizamento. Ao voltar para o vilarejo e relatar o que viu, os moradores apenas desviaram o olhar. Era como se todos soubessem, mas se recusassem a admitir. Marcelo entendeu finalmente. Ele estava preso e aquela coisa, queria que ele ficasse. As noites se tornaram mais densas. A escuridão parecia chegar mais cedo, engolindo o vilarejo com um silêncio espesso, apenas cortado por sons indecifráveis vindos da mata. Marcelo, agora refém da própria curiosidade, começou a registrar tudo em áudio e vídeo. Mas cada gravação parecia capturar menos do que seus sentidos percebiam. Na quinta noite, por volta das 2 horas da madrugada, ele ouviu algo novo. Não era mais o som metálico, nem o arranhar nas paredes. Eram vozes, sussurros baixos, arrastados, parecendo emanar de dentro da floresta. Ele se aproximou da janela e tentou ajustar o foco da câmera para captar o que ouvia. Nada. O som parava sempre que ele apertava o REC. Decidiu gravar com o celular, escondido, enquanto fingia dormir. Ao ouvir a gravação na manhã seguinte, seu corpo gelou. As vozes estavam lá, mas não em português. Parecia uma mistura de sons guturais com palavras repetidas, como uma espécie de prece distorcida. A única palavra que conseguiu distinguir, após ouvir diversas vezes, era Ícaros. Procurou por esse nome em livros antigos que encontrou na pequena biblioteca da pousada. E foi ali que encontrou uma pista, um relato escrito à mão, encadernado com folhas amareladas. Falava de uma criatura que habitava aquelas florestas muito antes da colonização. Um ser sem nome, com olhos que não refletiam luz e uma pele branca, fria, como mármore. O autor do diário se referia à criatura apenas como o que devora o que resta. Uma anotação dizia: evite a floresta após o cair da noite. Ele sussurra para atrair. Quanto mais você ouve, mais você pertence. Marcelo, agora obcecado, decidiu caminhar até o local onde vira a criatura escondida dias antes. Deixou fitas de tecido presas às árvores, como pontos de referência para não se perder. À medida que adentrava a mata, os sussurros recomeçaram, dessa vez mais nítidos, quase humanos, vozes familiares. Ele ouviu seu próprio nome. Marcelo virou-se, ofegante, encarando a escuridão. Nada, mas as vozes estavam mais próximas, como se estivessem dentro de sua cabeça. Voltou correndo, mas ao chegar à pousada, notou algo estranho. As fitas que havia deixado no caminho estavam penduradas na varanda do quarto. Alguém ou algo sabia exatamente onde ele tinha estado e estava brincando com ele. Marcelo passou a manhã seguinte em completo silêncio. O café esfriava diante dele enquanto seus olhos vagavam para a varanda, onde as fitas ainda balançavam lentamente com a brisa. A pousada parecia indiferente ao que estava acontecendo. Ninguém havia notado nada, ou pior, estavam fingindo não notar. Sem conseguir dormir na noite anterior, decidiu revisar os arquivos da câmera, mesmo sabendo que a maioria das gravações mostrava apenas escuridão. Mas ao abrir a pasta do cartão de memória, percebeu um vídeo com data diferente das demais. Era do dia anterior, mas com horário em que ele jurava não ter feito nenhuma gravação. A miniatura do arquivo mostrava apenas trevas. Ainda assim, ele clicou para assistir. O vídeo começou com chiados, como se a lente estivesse coberta. Lentamente, a imagem foi clareando. Marcelo percebeu que a câmera havia sido colocada no chão, com o enquadramento voltado para a porta do quarto.
Ele viu a si mesmo dormindo, deitado na cama. Alguém ou algo o havia filmado dormindo. O coração disparou. O tempo parecia congelar enquanto o vídeo continuava. Aos poucos, um som começou a surgir. Passos muito leves, como se pés descalços arrastassem pela madeira. E então, no canto da tela, uma silhueta pálida surgiu. Era magra, desproporcional, como se os ossos estivessem pressionando a pele por dentro. A criatura se abaixou devagar, colocando o rosto próximo à câmera. Marcelo congelou. Aquela face não era humana. Não tinha olhos visíveis, apenas cavidades escuras. A boca era um risco irregular, sem lábios, que se movia como se sussurrasse. Embora o vídeo não tivesse som nesse momento, depois de longos segundos, ela rastejou para fora do quadro e desapareceu. Marcelo fechou o laptop com força e afastou-se, ofegante. Alguém, ou aquela coisa, esteve no quarto enquanto ele dormia e usou sua própria câmera para registrar o momento. Com mãos trêmulas, tentou contar à dona da pousada. Ela apenas respondeu: "Você também começou a ver, né?" A frase caiu como chumbo. Também, antes que ele perguntasse mais, ela virou-se e entrou na cozinha. Ele não estava sozinho e talvez nunca tivesse estado. Marcelo passou o resto da tarde tentando entender o que a dona da pousada quis dizer. Seu estômago revirava e a sensação de ser observado era constante, como se a própria floresta lá fora o observasse silenciosamente. Quando a noite caiu, ele já havia trancado janelas, portas e até coberto a câmera com uma toalha, mas nada disso importaria. Pouco depois da meia-noite, os ruídos voltaram, dessa vez mais altos, mais próximos. Não eram simples estalos de madeira, eram arranhões, como garras deslizando lentamente pela parede externa do chalé. Marcelo, com o celular na mão, se esgueirou até a janela. Não viu nada, apenas o nevoeiro denso que engolia a vegetação. Mas quando se virou de volta para dentro, congelou. Havia pegadas, úmidas, longas. Entravam pela porta dos fundos, mas nenhuma saía. Ele pegou uma faca na cozinha e subiu para o quarto, trancando-se lá dentro. Foi então que as luzes piscaram e o ar ficou mais frio. Um cheiro forte de terra molhada invadiu o ambiente. O laptop, ainda ligado, emitiu um som abafado. O vídeo da noite anterior havia se reiniciado por conta própria, mas algo estava diferente. A criatura agora olhava diretamente para a lente, imóvel, como se soubesse que estava sendo observada. Por um segundo, Marcelo achou que ela piscara, mas ela não tinha olhos. Então, a imagem travou e um novo vídeo começou automaticamente. Era a visão da floresta, tremendo. Parecia que alguém corria com a câmera. Havia gritos, mas estavam abafados, quase irreais. E no fundo, a mesma silhueta branca entre as árvores. Ela não corria, ela deslizava. Marcelo reconheceu a voz no vídeo. Era dele. Aquilo era uma gravação dele próprio fugindo. Mas ele não lembrava de tê-la feito. A última cena congelou a tela. A criatura em pé, parcialmente coberta pela névoa, inclinando a cabeça em um ângulo impossível, como se estudasse o espectador. O computador desligou sozinho. O chalé ficou em completo silêncio. O mundo parecia suspenso em um limbo de medo. E então, Marcelo ouviu um sussurro frio dentro do quarto. "Você me viu. Agora é sua vez." O sussurro ainda ecoava na mente de Marcelo. Era como se tivesse sido soprado direto para dentro de seu crânio. Ele se levantou de um salto, ofegante, e girou a maçaneta da porta, trancada, mesmo ele não tendo trancado por dentro. A janela do quarto dava direto para a parte mais escura da floresta. Ele sabia que, se fosse fugir, teria que passar por ali. Mas algo dentro dele o dizia: ficar era pior. Com um impulso, quebrou o vidro com o abajur e se lançou para fora, aterrissando mal com um estalo no tornozelo. Mancando, correu entre as árvores, levando apenas o celular e o medo. A névoa se tornava cada vez mais espessa, como se a floresta estivesse viva e tentando mantê-lo dentro. A vegetação era hostil. Galhos arranhavam seu rosto, as pedras o faziam tropeçar, e por todo o tempo aquele som não era exatamente um rosnado, mas um tipo de lamento gutural, profundo e irregular, vindo de todos os lados. Marcelo
Marcelo tentava lembrar o caminho de volta à estrada, mas tudo parecia diferente à noite. A bússola do celular girava sem parar, sem direção. Ele estava perdido, ou pior, estava sendo conduzido. Foi quando viu a cabana, uma estrutura de madeira apodrecida, meio escondida entre as árvores. As janelas estavam cobertas por panos negros e uma cruz feita de galhos secos estava fincada na entrada. Contra qualquer bom senso, ele entrou. Precisava se esconder, se proteger, talvez encontrar uma arma, qualquer coisa. Lá dentro, a escuridão era quase total, exceto por uma vela ainda acesa sobre uma mesa improvisada. O chão estava coberto por símbolos riscados no chão, alguns feitos com carvão, outros com algo que parecia sangue seco. Sobre a mesa, uma série de fotos dele. Marcelo arregalou os olhos. Ele estava dormindo em algumas, andando pela trilha em outras, e até dentro do chalé, todas tiradas nos últimos 2 dias. Então veio o som, uma respiração forte, irregular, exatamente atrás dele. Ele se virou com um tranco e viu os 2 olhos escuros como poços vazios, brilhando no escuro. Ele correu empurrando a porta da cabana com tanta força que ela se desprendeu das dobradiças. Cambaleando pela floresta, gritando por ajuda, ele viu algo que não esperava. Faróis. Um carro se lançou na frente, acenando freneticamente. O veículo freou, buzinou. Era o casal de turistas que ele vira no primeiro dia. "Você tá bem, cara? Que diabos aconteceu com você?" Ele não conseguia responder. Só apontava para a floresta, onde a névoa se dissipava lentamente e os olhos ainda estavam lá. No banco de trás do carro, Marcelo tremia, sujo, com o tornozelo inchado e arranhões por todo o corpo. Ele não conseguia articular palavras. O casal dirigia apressado, lançando olhares nervosos pelo retrovisor. "Você caiu?" perguntou o homem ao volante. Marcelo balançou a cabeça, os olhos fixos no celular em sua mão. A bateria piscava com 4%. Ele abriu a galeria, deslizou até os arquivos de vídeo e parou. O vídeo da câmera. Mesmo sem tocar, a pré-visualização rodava sozinha, como se o próprio aparelho quisesse exibir aquilo. Nele, a filmagem noturna mostrava o interior do chalé. Marcelo dormia na cama. A figura branca aparecia parcialmente na fresta da porta, imóvel. Depois, lentamente, se arrastava até a beira da cama. Não fazia barulho, apenas olhava. O vídeo cortava e surgia uma segunda gravação. Marcelo dormindo em outro ângulo, desta vez da janela. Alguém, ou algo, estava filmando do lado de fora. Quando tentou mostrar para o casal, o vídeo travou. A tela congelou, depois apagou. Bateria, 0%. Mais tarde, no hospital, Marcelo foi examinado por enfermeiros e um médico que insistiu em fazer uma avaliação psicológica. Ao removerem a camisa para checar os ferimentos, notaram algo estranho em suas costas. Marcas. Não eram apenas arranhões de galhos, eram símbolos, círculos interligados, desenhos que lembravam inscrições antigas, gravados profundamente, como se tivessem sido feitos com algo afiado. O médico pediu silêncio e fotografou as marcas antes de cobri-las. "Você lembra como isso aconteceu?" perguntou. Marcelo negou, mas sabia que aquilo não era acidente. Depois de liberado, voltou para o chalé com a polícia. A cabana onde estivera não existia. Nenhuma construção registrada naquela área. Nenhuma cruz, nenhuma vela, nenhuma foto. Nada. "Você tem certeza que estava aqui?" perguntou o oficial. Marcelo respondeu apenas com o olhar. E ao fundo, entre as árvores, a névoa parecia mais espessa do que nunca. De volta à cidade, Marcelo não conseguia dormir. As imagens do vídeo o perseguiam como um pesadelo vívido. Ele recarregou o celular, ansioso para tentar recuperar o arquivo. Assim que ligou, a galeria parecia intacta, mas o vídeo havia sumido. Frustrado, tentou procurar nos arquivos ocultos. Nada. Resolveu conectar o celular ao notebook e utilizar um programa de recuperação. Horas passaram. Finalmente, um nome estranho apareceu entre os arquivos recuperados. VID000X. Sublinhado final.mov, sem miniatura, sem tempo de duração. Ao clicar, o vídeo se abriu em uma tela preta. Silêncio, até que, aos poucos, a imagem ganhou forma. Era ele, novamente dormindo. Desta vez, a câmera estava posicionada em um ângulo que ele não lembrava de ter usado. A imagem era granulada, o som ambiente quase imperceptível. Então, a silhueta surgiu. Não rastejou, não se arrastou, apenas apareceu ao lado da cama, alta, muito mais do que parecia
parecia na primeira gravação. A pele era branca, quase transparente, os olhos negros, profundos, como poços infinitos. E o mais aterrorizante, ela sabia que estava sendo filmada. A criatura virou lentamente o rosto para a câmera. Não havia expressão, mas a intenção estava clara. Ela sabia, ela via Marcelo assistindo, naquele momento. E então, algo impossível aconteceu. A tela do notebook escureceu. Um chiado preencheu o cômodo. Marcelo recuou da cadeira, sentindo o ar ficar denso. No escuro, uma palavra surgiu no monitor, escrita em letras tortas, arranhadas. Delete. Ele desligou tudo. Respirava ofegante, mas o silêncio que veio depois não era de alívio. Era como se o ambiente inteiro esperasse que ele obedecesse. Ao ligar o notebook novamente, o arquivo havia sido corrompido. Restava apenas uma imagem estática. O último frame do vídeo era a criatura, de pé, olhando diretamente para a câmera, e atrás dela, seu próprio reflexo no espelho, dormindo em sua casa.